E aí pessoal, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nos mercados americanos hoje, né? É um dia extremamente peculiar aí, né? Eu mesmo nunca tinha visto nada nem parecido. E não é nem usando a minha referência de mercado não, o meu tempo de mercado não. Isso aqui acho que nunca aconteceu, velho. O mercado ele tá simplesmente desabando, né? Depois já vinha numa tendência de baixa, né? E depois dos anúncios, olha isso. Depois dos anúncios do Trump lá das tarifas, o mercado ele realmente desandou para baixo aí, tá? Então, aqui foi o dia do anúncio, né? Aqui foi o dia do anúncio, que começou a reagir bem o mercado e depois devolveu tudo e não parou mais de cair nunca mais, né? Então, daquele topo até o fundo máximo que fez, né? O mercado já caiu mais de 6 mil pontos. O S30 eu tô falando, tá? É muita coisa, muita coisa. Isso aqui é abissal, né? Essa queda que o mercado está enfrentando aí devido às tarifas do Trump, né? Em qualquer tempo gráfico que você colocar aqui, você vê que é assustador. Olha isso aqui. E isso tá, eu tô marcando daqui, né? Foi quando teve os anúncios lá, 6 mil pontos. Se você pegar da máxima ali que o mercado atingiu, a gente está falando de 8.600 pontos já que o mercado está nesse ciclo de baixa aí, tá? Furando vários fundos aqui, perdendo fundos aí dia após dia, tá? Dia após dia. E hoje foi um dia peculiar, né? Porque começou, o mercado abriu com notícia de que o Trump poderia sinalizar aí com uma não desistência, né? Mas com uma pausa aí nas tarifas, né? De 90 dias. Então o mercado começou a abrir aqui nas 10h30, né? Começou a abrir bem forte. E eu tomei um stop aqui, né? Tomei um stop aqui nessa região aqui, que o mercado tinha perdido fundo, né? Então validando o topo, o mercado uma tendência secular aí, né? Secular não, né? Mas uma tendência forte aí de queda. Marquei essa estrutura aqui, fiz uma venda. Graças a Deus que foi um stop pequeno, viu? Porque depois o mercado ele deu uma interrompida nos negócios aqui. Não foi não, eu fiz a venda no S100, né? Aqui vai mostrar diferente, depois eu mostro melhor. Mas foi nessa região aqui, só que no S100, tá? Foi aqui. E acho que eu dei muita sorte, porque depois o mercado travou. E olha isso aqui no S100, ele foi abrir aqui o mercado, aqui em cima. Eu tinha vendido aqui nessa região, onde tinha perdido fundo, tá? Nos tempos gráficos menores. E o mercado ele travou aqui mais ou menos, eu já tinha estopado, já tinha saído da operação, beleza, saí com loss hoje. E depois o mercado simplesmente abriu um gap aqui, ó, de 680 pontos. Se eu não tivesse saído aqui nessa região, provavelmente aqui eu ia ficar assustado, né? Que ia dar, o mercado abriu aqui, esse candle abriu aqui, ó. Só que ele continuou subindo, né? Rasgando tudo pra cima. Então do ponto que eu entrei aqui, que foi mais ou menos aqui, na confirmação, que ele foi direto praticamente, ele subiu mais de 1000 pontos contra mim, né? E a minha venda foi baseada na perda desse fundo, né? Era uma região amarela aqui que eu já tinha marcado. E o mercado, ele quando abriu, ele saiu perdendo todos os fundos, né? Até esse daqui, ó, o mínimo. Estes aqui, este, perdeu tudo. Aí eu marquei a região aqui de venda, tá? Isso aqui não tem erro, tá, pessoal? O mercado ele poderia chegar aqui e cair, mas o mercado está embestalhado para os dois lados, né? Graças a Deus eu saí aqui nesse stop aqui, para explicar aqui direitinho. Quando o mercado perdeu esse fundo, eu marquei a região aqui dos topos, tá? Aí quando ele fez um alinhamento aqui, ó, que tá para ver bem claro aqui, ó, o alinhamento, aí eu fiz a minha venda na volta dele aqui na região de 61%, né? O mercado ele foi e tirou nesse candle aqui, tá? Candle de força aí. Na hora a gente acaba não gostando muito, né, de tomar stop, mas esse stop aqui eu vou falar pra você que, putz meu, esse stop aqui me salvou, viu? Esse stop aqui me salvou, velho. Ó, né? Não tem novidade aqui, né, pessoal? Tá todo mundo, acho que, afinado no operacional aí, né? O mercado tinha perdido fundo lá, eu marquei a região aqui amarelinha, depois esperei o alinhamento. Fica difícil de ver aqui, né? Porque o mercado já andou bastante. Mas quando fez um alinhamento na volta aqui nessa região aqui, eu vendi, tá? O mercado deu uma sabonetada aqui, né? Andou um pouquinho a favor e tal, e depois regaçou pra cima, tá? Eu saí, né? Nessa região aqui do topo da estrutura. Cerca de 50, 60 pontos aqui que eu saí, estopei.
Depois o mercado fez esse candle forte aqui, foi esse que me estopou. Depois o mercado ele ficou parado, né? Tipo, fica travado essa hora. Então a gente quando vê depois, você só vê o buraco aqui. Mas na hora ali você dá uma ansiedade, dá um certo desespero ali, porque se eu tivesse na operação não estava mais, né? Mas você não sabe o que está acontecendo. Então o mercado ele pode abrir esse gap gigante para baixo, ao meu favor aqui, se fosse, ou para cima, né? Que foi contra no caso, mas eu já tinha sido salvo com esse stop pequenininho aqui, tá vendo? Como é importante. Porque se o gap acontecesse antes, é para explicar para vocês, eu não sei se todo mundo sabe, né? Se o mercado travasse antes de me tirar no stop, ia pular o meu stop, entendeu? Não ia ficar aqui, me estopar aqui como deveria ser. O mercado ia abrir negativa pesado aqui em cima, entendeu? Porque esse momento de gap aqui, o mercado está fechado. É como se fosse leilão, né? Na verdade, eu acho que é um leilão mesmo, que deu uma informação forte aqui, que ele poderia travar as tarifas lá por 3 meses, né? E aí o mercado travou aqui e você fica esperando, o mercado fica travadão, fica parado nesse candle aqui. Aí quando ele abre, pum, você vê lá em cima. Então eu ia estar negativo aqui. Essa acho que foi a região que eu entrei, foi aqui, né? Por aqui mais ou menos. O mercado abriu de volta aqui, ó. Então eu ia estar de cara aqui 800 pontos negativo. Isso não tem como, né? É abissal isso aí. Aí ele continuou subindo e depois ele deu uma derretida, né? Mas o stop me salvou nesse candle aqui, ainda bem, né? Porque aqui imagina 800 pontos negativo, uma caralhada de dinheiro, o cara fica até desesperado. Enfim, é difícil de explicar o dia de hoje, mas essa foi minha entrada, tá? Aqui não tem erro. Tinha perdido fundo o mercado, né? Tinha perdido fundo, eu marquei a região amarela e fiz a venda no alinhamento, tá? O mercado foi contra, me tirou ainda, né, de boa, perdi pouquinho de dinheiro. Depois deu uma estourada, isso aqui é muita coisa para cima. Depois ele corrigiu, voltou nas mesmas regiões ali para efetuar a compra, tá? Isso tudo eu estou falando num minuto, que fica uma visualização ali razoável de ver, tá? Mas se você for analisar de outra forma, existem várias formas de análise aqui, né? Aqui a região que eu a marquei como sendo supostamente de venda, que era uma região de venda, depois que era um order block, né? Aí ele vira a outra estrutura que a gente chama de breaker blocker, né? Um nome aí ao contrário do que seria o order block. Então ao invés dele segurar aqui como se fosse uma resistência, e aí eu fiz a venda por isso, nesse momento que ele rompeu ele virou um suporte. Então tá aí de novo, o mercado voltando aqui por algumas vezes aí para dar a compra, tá? Eu não costumo fazer mais de um trade, e ainda mais quando o mercado está embestalhado assim, tá? Parece pequena aqui essas estruturas no 5, mas se você for falar de o S100 andar 500 pontos para cima, 600 pontos para cima, praticamente direto, é muito ponto, tá, pessoal? Da região de fundo aqui até o máximo que ele andou 630 pontos, é muita coisa, muita coisa. Aí de novo ele volta lá, de novo, anda de novo 400 pontos e por aí vai. Aí ele volta aqui na região de novo, 250 pontos, volta de novo e estoura de novo para cima, olha só, mais 600 pontos de novo. O mercado deu uma pausa agora e está abrindo aqui de novo nessa região aí, tá? Não é tão difícil de entender, nesse sentido aqui de breaker blocker, né? Era uma resistência que arregaçou para cima e virou suporte, por isso que bateu aqui e subia. Isso aqui virou um suporte, tá? Acho que todo mundo entende dessa parte. E tem a outra parte também que a gente falando de SMC, aí ficou embananado por causa dessa estrutura aqui, tá? Aqui ficou meio embananado. Mas se você reparar, depois dessa estrutura aqui que ficou feia, o mercado vai nessa região aqui de suporte e ele faz um topo rompendo esse topo anterior, tá? Saca? Então isso é o SMC, né? Ele rompeu o topo anterior, ele está validando essas regiões de fundo aqui, ó. Por isso que o mercado começa a bater aqui e subir, bater e subir, bater e subir. E a gente pega um pedacinho pequeno aqui, você vê 350 pontos. O mercado tá maluco, velho. Tá andando muita coisa, tá andando muito forte. Para os dois lados, né? Então realmente está perigoso de operar, mas deu possibilidades aí de fazer a operação, né? A minha venda deu errado, não deu certo, deu stop. O mercado é soberano, né? Tá tudo certo. Mas nos seguintes trades aí seriam trades vencedores usando essa estrutura aqui como suporte, tá? Ou SMC também, como eu acabei de falar, né? O mercado estava rompendo as estruturas, então estava indicando que ele ia voltar a subir, tá? Isso eu falei muito do S100 agora, comecei falando do S30, mas acabei falando mais do S100 porque foi onde eu fiz o trade. Tudo manda, a cartilha
de acordo com o que faz o S&P 500, né, pessoal? O S&P 500 é o termômetro, é o manda-chuva aí, tudo que ele faz os outros respondem, tá? Então ele fez essa região de fundo aqui logo na abertura e na abertura não deu para pegar também a compra, né, porque ele foi direto. Então o S30 fez algo muito parecido. O que eu queria mostrar no S30 é que na parte final do dia aí, né, na parte final aí da tarde, ele fez uma estrutura muito legal, que eu acho que valia a pena comentar também. Quando o mercado estava fazendo esses fundos aqui, ó, ele segura isso num 1 minuto, tá? A gente está se baseando que aqui é uma região de compra, tá? Então eu estou me baseando nesse fundo de mercado aqui, ó, nesse candle aqui verdinho, tá? Por que nesse candle? Porque num minuto ele fica muito claro que é onde segura, ó. Olha aqui esse candle aqui, ó. Esse aqui é o referência, tá? Ao invés de eu marcar o order block como um todo, que é o que o... esqueci o nome dele. O Jackson falou esses dias, pode pegar intermediário? Cara, depende da leitura. Eu até falei que não, né, no primeiro momento e tal, mas depende da leitura. Por quê? Porque aqui, depois que ele segura nesse fundo aqui, eu sei que é muito ponto que ele está andando para baixo, tá? Ó, eu tô falando de 600 pontos, 640 pontos no S30, é muito ponto. Então nesse caso aqui eu posso deixar marcado uma estrutura de alta. Lembrando que ele está na estrutura aqui, ó. Ó, eu puxei agora, tá? Eu nem tinha visto. Ele está numa estrutura de fundo aqui do suporte, né? Lembra? Que era resistência, furou. Tudo isso aqui era os topos anteriores, ó. Isso aqui, tá? E aí foi a região que eu tinha marcado, eu fiz o trade no 100, né? Tava mais bonito. Mas esse aqui também no 30 é a mesma coisa. Ele tinha perdido o fundo. Ele tinha perdido os fundos aqui anteriores, ó. Isso no 1 minuto dá pra ver muito claro. Mas no 5 também tá dando pra ver esse fundo aqui, ó. Ele perdeu na abertura do mercado, aí um pouquinho depois da abertura. Claro que tem esses order blocks mais abaixo, só que isso também poderia validar a região dos topos que tem aqui, né? Ainda mais imaginando uma tendência de baixa aí do mercado aí do momento, né? Então, é muito parecido com o S100, né? Então, se a gente puxar aqui essa região de topo, que havia sido rompida e virou suporte, né? Era resistência e virou suporte, a gente pode se basear nesse fundo aqui, que era amarelo, né? Eu marquei de amarelo, porque inicialmente era venda. Depois, se eu trocar a cor aqui, né? Isso aqui é uma coisa assim, bem bobinha, né? Um primeiro momento era venda, agora seria compra, porque ele está numa região de suporte, tá? Que foi rompido aí com força. Então, seguindo esse conceito aí, o que o mercado fez? Além de ser esse candle aqui de referência que eu marquei, era uma região de compra. Aí o que o mercado faz? Olha aqui a força que ele rompe essa estrutura aqui de topo, ó. O mercado está vindo topos e fundos descendentes, né? Análise técnica aí, ó. Aí depois ele, né, teoria de Dow. Depois ele rompe esse topo aqui com força, ó. Até esse topo aqui também foi rompido, mas olha a força que ele tem. Eu tô falando aqui, parece pequeno, né? Hoje o mercado foi louco mesmo. Ó, eu tô falando de 400 pontos, tá? Então o mercado ele rompeu todos esses topos aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, rompeu tudo. Aí depois ele tá validando essas regiões de fundo aqui, tá? Juntando com essa região de suporte, ele tá validando esses fundos. Não foi o trade que eu fiz, eu já havia feito o trade, eu acho que nessa hora também eu nem tava aqui. Isso aqui é bem no final da tarde. Enfim, aqui não tem técnica forçada, mas não é um horário ideal de fazer trade, né? Isso aqui é, sei lá, 4h30, alguma coisa praticamente beirando 5 horas da tarde aí, tá? Mas enfim, falando sobre a estrutura, foi uma estrutura bonita aqui de rompimento, o mercado voltou a dar essa chance aqui de compra e tinha que voltar nos topos anteriores, né? Cara, eu tô falando aqui de 660 pontos, é muita coisa, né? Olha aí, ó. A região de topo aqui onde dá a saída. É incrível, né? Como é milimétrico às vezes. Então, quem surfou a estrutura inteira aí, ó, tô falando de 600 e poucos pontos aí, 650 pontos, tá? Só para explicar a estrutura. Mas no contexto geral aí, foi um dia estranho, foi um dia peculiar. O mercado não anda toda essa pontuação que está andando esses dias, não. Isso daí está sendo muito baseado em notícias. Então, eu fiz uma operação pequena no S100, deu errado, né? Deu loss. E paciência, é assim mesmo, um dia pelo outro. Mas dentro da técnica aí houve essas outras possibilidades, tá bom? Então qualquer dúvida aí vocês perguntam. Acho que tá bem explicado, né? Mas se tiver alguma dúvida aí é só falar, tá bom? Abraço, até mais.